No Opção Saúde de hoje, vamos falar sobre os alimentos integrais. Eles fazem parte da sua alimentação? E quais os benefícios? Por que os integrais são melhores que os refinados? Tudo isso você confere agora no Opção Saúde. E para falar sobre os alimentos integrais, aqui conosco está a nutricionista Ingrid Cola Tonato. Doutora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom, para começar então, doutora, o que são os alimentos integrais? Bom, os alimentos integrais são todos os alimentos que contêm grãos, cereais, e esses alimentos são alimentos encontrados com muita abundância, né, na nossa alimentação no dia a dia. E vale ressaltar que esses alimentos eles não perderam o valor proteico, de fibras, de nutrientes, eles são preservados, por isso eles são chamados de integrais. Bom, a gente consome muito no dia a dia os alimentos refinados, né? Quais são as perdas que os alimentos refinados têm, né, nesse processo? Sim. As perdas são várias, elas são de proteínas, elas são de vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B6 e também de ácido fólico. E alguns cereais são ricos em ferro também, então essas perdas acontecem por conta da retirada dessa película externa que faz com que então eles percam esse valor nutritivo. Doutora, o grão integral ele é a principal fonte de fibra, né, da nossa alimentação. Agora, qual a importância da fibra para o nosso organismo? Bom, a fibra ela dá um movimento intestinal interessante. Então, é como se você estivesse amaciando as suas fezes ao consumir esses alimentos. Além disso, hoje os estudos comprovam que o colesterol é beneficiado, ou seja, você tem uma diminuição do LDL colesterol, que é o colesterol considerado ruim. Os estudos mostram também que por conta da diminuição da velocidade da glicemia sanguínea, ou seja, você tem uma glicemia menor quando consome alimentos integrais por serem ricos em fibras, então você consegue uma prevenção para um pré-diabetes que possivelmente possa se tornar diabetes. E em pessoas jovens, em pessoas adultas, em velhos, idosos, essa prevenção é importante ser feita através do consumo dos integrais, por causa das fibras. Agora, você disse que as fibras elas podem ajudar a diminuir o colesterol ruim, é isso? Sim, bastante, porque quando você está fazendo uso constante disso aí, é como se você estivesse colocando um gel, como se você estivesse trazendo uma coisa que arrasta esse colesterol e que vai ser levado para o seu intestino. Então, o consumo é benéfico, ele é curativo e ele pode ser preventivo também. Então, é importante de usar. Bom, falando agora um pouquinho mais ainda desses alimentos integrais. Durante as nossas refeições, vários alimentos podem ser substituídos por integrais, né, doutora? Com certeza, deveriam, não é? Então, se a gente está falando dessa questão de saciedade, de um intestino melhor em funcionamento, então a gente tem, por exemplo, a possibilidade de trocar o arroz branco, que perdeu todas as propriedades nutricionais, né? E por um arroz integral. A gente tem as crianças hoje em dia com muita opção de biscoito. Que tal se, né, as empresas estivessem proporcionando que esses alimentos fossem preparados com farinha de trigo integral? De repente um biscoito recheado integral, voltado para a criança, algumas empresas, né? Elas estão fazendo isso. E em Curitiba existe a Associação brasileira dos produtores de alimentos integrais. Legal. Existe uma associação que então tem uma regra, uma legislação que dá um selo de realmente esse alimento é considerado integral. Então a substituição é recomendável. Bom, agora existe um limite, assim, até quanto a gente pode consumir de alimento integral por dia? Um limite eu acho que para maior não, eu acho que tem um limite mínimo, básico, né? Então, porque esses alimentos estão ligados à quantidade de fibras. E as fibras, para nós seres humanos, elas têm um valor mínimo recomendado no dia, que é de 25 a 35 gramas por dia. Então, eu acho que esse valor, juntando tudo que a gente coloca no dia na alimentação, se a gente tiver o cuidado de colocar o mínimo de alimentos integrais, então vamos colocar aí, consumir feijão em 2 momentos no dia,
tá? Colocando, por exemplo, os cereais como aveia, como um grão integral em 2 momentos no dia, você vai garantir dessa forma que esse mínimo seja alcançado. Doutora, uma questão que acho que ainda pesa no bolso de algumas pessoas, os alimentos integrais, alguns deles acabam sendo um pouquinho mais caros no mercado. Sim, eu acho que é devido a uma produtividade baixa, menor, né? E um consumo menor. Então, assim, você tendo menos consumo, o seu custo de produção se torna maior. E aí, então, vamos dizer que você está mexendo com a questão de hábito mesmo, né? Então, o brasileiro, ele pode estar consumindo algumas coisas que têm um valor integral importante, mas vamos dizer que muitos não. Então, aí, esse alimento sendo produzido em larga escala, consequentemente, o preço tende a cair, né? Mas pelo menos acho que as pessoas, nesse caso, tentar optar por legumes, verduras, né? Mas isso que é interessante, vamos dizer, se você tem aí, como hábito do brasileiro, arroz e feijão, não é? Então, eu já tenho um alimento interessante, eu já tenho uma possibilidade de estar colocando esse integral. Ao invés de eu jantar sanduíche de pão francês, por que eu não posso consumir como os nossos avós faziam, né? Nossos pais, arroz e feijão no almoço e na janta. Sim. Estar consumindo o arroz integral, então você vai ter esse benefício e não vai custar tão mais assim. O feijão hoje ele está sendo assim abolido da vida das pessoas. A gente no consultório percebe isso assim nitidamente. É verdade? As pessoas têm mudado o hábito mesmo? As pessoas não querem mais consumir feijão. Elas não querem consumir feijão. É impressionante. Elas querem consumir pão, elas estão buscando proteínas vindas de carne, mas basicamente alimentos de pouco valor nutritivo com pouca fibra principalmente. Sim, e o feijão é um alimento importante, né? Bastante, é ferro, né? Ferro, ácido fólico, complexo B, aminoácido, é proteína de valor biológico. E as pessoas não se preocupam em substituir, na verdade, apenas abolem? Porque eu acho que é um alimento que não é, assim, vamos dizer, gostoso de ser comido, preparado com tanta antecedência. Vamos dizer, fiz 2 dias antes e vou consumir 2 dias. Deixei na geladeira, porque ele tem uma durabilidade interessante. Eu deixei na geladeira e não vou consumir se não for fresquinho. Então, ficou meio xoxo, meio largado lá no canto da geladeira. As pessoas vão falar, eu quero alguma coisa que me chame a atenção. Então, muitas vezes o feijão, ele acaba sendo saboroso, mas ele visualmente nem é tão atrativo assim. Né? Então, uma lentilha, por exemplo, você fazer uma salada à noite de lentilhas, ela tem tanta fibra e é tão integral quanto um feijão. E você não precisa comer um feijão, você pode colocar a lentilha no lugar e não colocar uma coisa quente, geladinha, como uma salada. Sim. Fica muito legal. A opção de congelar, ele perde nutrientes ou... Se você respeitar o prazo de tempo do congelamento, não. É só se você exagerar no prazo. Então, ele tem todo o alimento, ele tem a técnica do congelamento que faz com que você preserve o valor nutritivo. Mas se você abusar desse tempo, ou seja, você consumir algo depois, aí então você vai perdendo as propriedades. Legal, doutora. Bom, no próximo bloco, saiba mais sobre os carboidratos integrais. O Opção Saúde volta já já. O Opção Saúde está de volta e hoje estamos falando sobre os alimentos integrais. Aqui com a gente está a nutricionista Ingrid Cola. Doutora, antes de falarmos sobre os carboidratos integrais, explique pra gente o que são os carboidratos e quais são os tipos básicos dele. Bom, carboidratos são moléculas compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio, em diferentes quantidades. E a função principal de um carboidrato é fornecer energia. Então, essa energia captada pela célula que vai se transformar em ATP, ou seja, a energia básica para um ser humano viver. Os tipos básicos de carboidrato são os carboidratos chamados de simples e os complexos. Os carboidratos simples são os açúcares, então eles são chamados de sacarídeos, mono e disacarídeos. E os carboidratos complexos são os amidos resistentes, então que tem em farinhas, em que tem em cereais, né? E as fibras que também são considerados carboidratos, entram na categoria de carboidrato
porque são celulose, né? A celulose é um invólucro, então esse carboidrato ele está próximo da casca e da película que envolve o germe. Agora, falando especificamente sobre os carboidratos integrais, eles podem ajudar na dieta de quem quer perder peso? Bastante, bastante, porque quando você consome um carboidrato integral, você normalmente se sente mais saciado logo após o consumo. Sim. Você acaba demorando mais tempo para comer. Você demora mais tempo para comer novamente e também porque quando você mastiga muito mais, vamos dizer que você tenha lá então um pão enriquecido com outros grãos. Então, integral que foi enriquecido com uma linhaça, com uma semente de trigo integral, mas não em flocos, a semente mesmo. Quando você coloca uma quinoa, então a mastigação desse tipo de alimento, ela é mais lenta, porque você precisa mastigar mais vezes para poder engolir. Essa informação é percebida pelo corpo, então diz assim, ó, como resultado, pare, já comeu o suficiente, porque você precisa mastigar e tem esse retorno do seu próprio corpo. Sentir-me mais satisfeito com menos. Sim, e agora falando ainda sobre o pãozinho integral, né? Assim como arroz e feijão, os brasileiros têm uma preferência pelo pão branco, né? Principalmente pão francês, eu acredito. Sim. Agora, o integral, ele traz mais benefícios, né? Como a gente está dizendo. Com certeza, porque se você está usando um alimento que não foi degradado em nutrientes, então você, no alimento, recebendo esse grão integral, você vai estar recebendo os próprios nutrientes. Ou seja, você precisa de menos suplementação. Vamos dizer que você tem uma dieta muito mais equilibrada e, consequentemente, a suplementação acontece de uma forma natural. Não precisa, né, consumir nada que seja adicional, porque ali você já tem o alimento completo, né? Doutora Ingrid, tem pão com quinoa, 12 grãos, linhaça, esses dias eu vi de castanha, com castanha. São várias opções. Agora, tem alguma que é melhor ou indicada em alguns casos específicos? Eu acho assim, que vale olhar o rótulo desses alimentos. Porque, por exemplo, se você falou de pão, a gente pode citar a barrinha de cereal. Então, muitas vezes você colocou lá uma barrinha de cereal, várias marcas também, que é muito comum, né? Sim. Então virou moda, né? Consumir esses alimentos como um snack, né? Um lanchinho. Se você olhar a quantidade de fibra, é tão pequenininha, então olha no rótulo e vê a que tem mais fibra. Sem contar que algumas são super calóricas, que aí é coberta com chocolate. Isso aí. Então eu acho que vale a pena tomar o cuidado assim. Olhou, viu a marca, gostou, experimentou, dá uma comparada na que está do lado. Veja se você tem as mesmas propriedades. A quantidade de fibra ela é obrigatória pela lei de ser colocada. Se não fibra solúvel e insolúvel, porque isso a legislação não nos obriga, mas ela tem fibras totais. Então, ali dá para você, é obrigado, é lei e tem que ser respeitada pelo fabricante. Legal, dica importante, doutora. Agora, em relação ao arroz integral, o preparo dele, ele é diferente do preparo do arroz branco, né? Tem alguma dica para deixá-lo até mais saboroso? Eu acho que sempre o arroz integral ele vai demorar mais por conta de toda essa questão de ser o integral, de preservar essa parte exterior, né, do grão. Mas, assim, procurar tirar aquele estigma de que o arroz integral não é gostoso. Então, assim, colocar caprichadamente cebola, alho, ervas, então fazer um risoto, né? E assim, cuidar, porque ele também não vai ficar empapado, ele só vai ficar empapado se você colocar água demais, tempo demais, assim como o arroz branco. Ou ele vai ficar duro ou sem sabor se você não temperar, não colocar, né, um pouquinho de óleo, colocar um pouquinho de cebola, o alho, aquilo que você goste. E de vez em quando variar, a gente não faz risoto no final de semana de arroz branco, por que não fazer de integral? Usar a criatividade até para incrementar isso aí, poucos, né? Colocar, entendeu? Você está colocando, vamos dizer, um alimento tão interessante, né? E aí uma forma é você apresentá-lo de uma forma bacana, seja colocando, sei lá, uma erva, uma cenoura ralada, um espinafre cortadinho no final, um tomate, né? Então você vai elaborando e criando uma opção que seja atrativa visualmente e no sabor.
Com certeza. Bom, agora em relação às massas, no mercado tem várias opções também de nhoque, lasanha, canelone, dá para fazer essas opções integrais, né? Sim. As massas também integrais. Agora, sendo integrais, elas se tornam mais leves ou vão só ficar mais saudáveis? Só ficar mais saudáveis. Se for leve em relação à caloria e à digestibilidade, na verdade, a digestibilidade de um integral é um pouco mais lenta. Então, os benefícios são aqueles que a gente falou. Então, menor glicemia, né? A quantidade de fibras vai melhorar a condição de LDL. A gente tem esses benefícios. A saciedade, né? A saciedade. Mas calorias, isso a gente não consegue... Não existe essa diferença tão grande. Não adianta se enganar em relação às massas, né? Tem um limite, até porque massa, assim, vamos dizer, se você for colocar uma massa com recheio, né? Vamos dizer que use lá molho branco, queijo, bacon, coisas assim, entendeu? Então você vai ter um valor calórico aumentado. Se você colocar na de integral, tem um valor calórico aumentado. Não vai mudar, não muda, né? Não adianta se enganar. É claro que é melhor porque é mais saudável, né? É mais saudável, mas não vai te dar, vamos dizer, uma consciência mais leve, porque você come menos calorias. Não. Você não vai emagrecer fazendo regime à base de massas integrais. Não, com certeza não. E linhaça, gergelim, quinoa. Saiba mais sobre os grãos integrais no próximo bloco do Opção Saúde. O Opção Saúde está de volta e hoje o nosso tema são os alimentos integrais. E para esclarecer as nossas dúvidas, recebemos aqui a nutricionista Ingrid Cola. Bom, doutora, falando sobre os grãos agora, todas as partes dos grãos, elas podem ser aproveitadas, elas são igualmente nutritivas? Elas podem ser aproveitadas e isso tem sido uma coisa muito comum. Hoje em dia, os laboratórios de técnica dietética das universidades e a própria Embrapa, né? Então ela tem um foco importante nesse aproveitamento. Então, para você ter uma ideia, nutritivamente e nutricionalmente, eles são sim, vamos dizer, diferentes, porque na película, na casca, é que se encontra a maior parte do valor nutritivo desses grãos. Que normalmente é a parte que se perde quando são refinados, sim, né? Que se perde, né? Então, aí a gente tem no restante, vamos dizer, nesse meio, nesse miolo, nessa amêndoa, se a gente chamar dessa forma, então muito mais amido, né? Então vamos dizer que a parte nutritiva está mesmo próximo dessa película e próximo da casca. Mas até mesmo, né, quando você, por exemplo, tiver uma palha de arroz, né, que é desperdiçada, porque tem alguns alimentos em grãos que você pode consumir apenas por cocção. Então, por exemplo, você colhe um feijão e pode preparar, não tem necessidade de passar por nenhum tipo de beneficiamento, assim mesmo a lentilha, a ervilha, sim, a própria soja, né? Ela pode ser quebrada e feito um outro tipo de alimento, mas se você resolver aplicar o processo de cocção, então você consegue consumir esse alimento. O arroz, ele tem uma palha, um invólucro. Essa palha hoje está se transformando em pesquisas em biomassa também, para que ela possa gerar energia. Então, assim, vamos falar de abóbora, semente de abóbora, né? Quanto tempo a gente não desperdiçou, ou até mesmo hoje, não desperdiça a semente de abóbora? Para você ter uma ideia, já se faz a farinha dessa semente, e aí se faz biscoito, e ele tem um gostinho parecido com amendoim, uma noz. Então, você faz uma receita de um biscoitinho bem legal, bem interessante, colocando o processo de transformação desta semente em uma farinha. Então, você consegue aproveitar dessa forma também. Então, vamos dizer, você não vai consumir só a polpa da abóbora, você vai consumir a semente, que então é um grão integral, é uma semente, é considerada integral. Então, você pode aproveitar isso aí também, assim como a palha, ou outras tantas coisas que a gente consegue aproveitar desses alimentos, né? Então, a variedade é bacana. Legal. Bom, a quinoa é um cereal que ficou muito conhecido agora, ultimamente, né? Verdade. Quais são os benefícios desse alimento? Bom, basicamente proteico.
né? E a quinoa, ela é bem interessante porque ela é muito usada há bastante tempo. E ela é da família do espinafre. Ah, é? Ela é da família do espinafre. Então, quando você analisa bioquimicamente a quinoa, ela é muito rica em aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que a gente precisa mesmo e que o corpo não fabrica. Então, ela é muito proteica, ela tem bastante ácido fólico, vitamina E. Então, a gente tem assim uma variedade de nutrientes muito maior na quinoa, por isso que ela é considerada um alimento completo. Legal. Bacana. E o que você pode nos dizer sobre a linhaça e o gergelim, que também são bem conhecidos aí nesse meio? São usados e é bacana até mesmo para deixar esses alimentos mais bonitinhos, vamos dizer, né? Você coloca uma semente de linhaça num pãozinho, fica bonito, né? Então, a linhaça, ela já é muito usada, assim, há 5.000 anos atrás, a linhaça já era utilizada. E ela é um alimento, assim, é uma semente que tem uma quantidade de óleo também grande, né? Então, essas sementes que são consideradas integrais, mas têm uma quantidade de óleo interessante, elas também têm bastante vitamina E e ômega 3. Então, a quantidade de fibra é interessante, complexo B é interessante, mas o ômega 3 que essas sementes possuem é campeão, é bacana. E reduz, né, LDL colesterol, melhora, né, a formação desse volume fecal, e a gente tem realmente pesquisas mostrando a relação da linhaça com câncer de colo retal. Então, é realmente comprovado, a gente já tem essas certezas, vamos dizer, de que consumindo a linhaça, né, ela previne melhor. Sim. Ai, que legal. Agora, alguns polvilham os grãos de linhaça, gergelim, aveia nas saladas, outros preferem fazer uma vitamina. Existe uma maneira melhor de se consumir esses grãos, de repente cru, batido, cozido? Qual é a melhor maneira? Eu acho que se você for levar assim ao pé da letra, você tem sempre que considerar o seu paladar, como que o seu paladar receberia, vamos dizer, uma aveia. Muitos preferem cozida, né? Que é uma coisa, vamos dizer, fácil de fazer. Outros vão colocar a aveia em forma de uma vitamina acompanhada de leite e uma fruta, né? Então, eu acho assim que nutricionalmente, em questão de absorção, se você tiver mais triturada, ela é melhor absorvida, fica mais fácil. No caso da linhaça, por exemplo, a semente triturada no liquidificador, melhor. No caso da aveia... Porque absorve melhor, no caso. Porque tem até alguns casos que algumas pessoas não digerem bem a linhaça, né? As fibras, em geral, elas passam pelo trato gastrointestinal sem, na verdade, ser completamente as insolúveis. Elas não são completamente digeridas. Então, elas está nesse caso. Está nesse caso aí. Se você não tiver, por exemplo, uma quebra dessa semente, então a absorção é praticamente nenhuma. Né? Tá. Agora, a famosa ração humana, doutora, o mix, né, de cereais que muita gente consome e acaba substituindo uma refeição. Dá para substituir uma refeição por uma ração humana? Não dá. E assim, não dá e não deve fazer isso, né? Porque se você estiver considerando o valor proteico disso aí, você fica em débito com o seu corpo. E também porque vai ser um excesso. Provavelmente para te saciar, você vai ter que consumir uma quantidade tal que você, vamos dizer, não teria uma justificativa em termos de equilíbrio, né? Fala assim, olha, eu estou equilibrando, estou deixando de comer, porque eu estou sem tempo, coloquei uma colher de sopa, sei lá, de aveia com essa ração humana e tudo mais, num copo de leite, tá? Então você não vai ter nem a quantidade de fibra necessária naquele momento e você não vai talvez ter a mesma saciedade, além de dizer que ela não está totalmente completa. Você tem um déficit de alguns outros minerais que não estão presentes nessa ração. Sim, agora outro grão muito popular é o milho, né? A pipoca, que é um dos seus derivados, ela agrada muita gente tem o hábito de consumi-la. Ela poderia ser usada como um lanche? Ela é uma boa opção? Com certeza. E assim, além dessa questão de volume, né, nas fezes, ela é saborosa, ela tem complexo B, né? Então ela estoura. Naquele momento que ela estoura, que ela fica aquela partezinha macia, a gente não deve abusar de óleo.
de manteiga, né? De colocar outros condimentos, porque em si ela já é saborosa. Um pouquinho de sal, pouquíssimo óleo, só, procurar estourar, né? Nada dessas compradas nos pacotinhos que vem com a gordura saturada junto. Né? Então a dica é comprar só procurar consumir aquela que você estoura na panelinha ou até mesmo no micro-ondas, mas dentro de um recipiente apropriado, usando o menos possível de óleo. Aí sim ela se torna um lanchinho, né? Nutritivo, que melhora o volume das fezes, muito bom. Legal, doutora. Agora o nosso programa já está acabando, infelizmente, mas tem alguma dica, algum outro grão que a gente não citou aqui que de repente é legal que as pessoas também utilizem? Eu acredito que assim, o básico é importante para quem nunca começou, não começa, não tem o hábito, não consome, né? Começar pensando, quem sabe, né, nessa aveia, numa salada, numa sopa, né? Nós abordamos várias coisas, nós falamos das sementes, nós falamos dos cereais integrais, das leguminosas, que são os feijões, que são hábitos, né? Então a gente está procurando introduzir, ter uma parcela da nossa alimentação voltada para esse alimento. Acho que isso é o mais importante. Doutora Ingrid, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer, viu? Foi mesmo, obrigada. Bom, a gente teria aqui muitas outras dúvidas para fazer com a doutora Ingrid, né, para tirar, mas em outro programa a gente retoma aí esse assunto. E o Opção Saúde fica por aqui, mas como você já sabe, a gente continua nas redes sociais, então envie sugestões de temas, assista aos programas já exibidos. É só você acessar o nosso site, que é o www.tv.unesp/Opção Saúde. E eu te espero no próximo programa. Até lá!